Olá pessoal, psicólogo Rafael Cerqueira aqui e vamos continuar a série sobre ansiedade e suas diversas manifestações. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui na clínica uma mocinha que eu já entrevistei no podcast, pena que a gente acabou perdendo, e é a Ângela, para a gente falar um pouco sobre TDAH. E muito obrigado por ter vindo, de verdade. Obrigada a você pelo convite. Tudo bem? E, Ângela, acho que para o espectador conhecer um pouco quem é você nesse mundão, né? Você é psicóloga, eu já trouxe músicos aqui. Sou psicóloga, atualmente estou estudando sexualidade, já trabalho com TDAH há mais de 10 anos. Mais de 10 anos, preferencialmente TDAH em adultos, que é algo que não é tão divulgado, hoje muito mais, mas na época não era tão divulgado quanto o TDAH infantil. Já trabalhei, tenho especialização em dependência química e faço pesquisa lá no HC atualmente, no Instituto de Psiquiatria, com TDAH em adultos, consultório em Jundiaí, consultório em São Paulo e vamos. E o filho mais lindo, sou mãe do filho mais lindo do mundo. Eu comentei da mãe porque você chegou e mostrou, olha que criança maravilhosa. Toda mãe acha que o filho é o mais bonito do mundo, né? Mas o meu entendeu? É o mais lindo do mundo. Lógico, pra minha mãe não. Pra minha mãe... Tá, tudo bem, vai. Mas eu também não sou se eu sou o filho mais bonito da minha mãe, não. Ela vai assistir, ela vai achar um barato isso. Vai. E com essa experiência que você teve sobre TDAH, Tá. Você pode explicar pra gente brevemente o que você considera TDAH? Porque com a criança a gente já sabe bastante, né? O senso comum pelo menos já absorveu bastante coisa, que é aquela pessoa desatenta, que não consegue prestar atenção, é hiperativa demais. E o TDAH no adulto, o que é o TDAH? Difícil a pergunta. Na verdade, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, que acomete adultos, inclusive, não só as crianças, né? Ele permanece na vida adulta e em grande porcentagem da população que tinha TDAH na infância. Então, há uma porcentagem desta população que tinha TDAH na infância, diagnosticado ou não, que os sintomas entram em remissão e esse TDAH desaparece. Mas a maior porcentagem, se eu não me engano, estamos em 60%, 70% daqueles que eram portadores, eles permanecem, né? Na vida adulta, os sintomas eles mudam um pouco de cara, né? Então eu acho que por isso que também até alguns anos atrás, umas 2 décadas, um pouco mais, 3 décadas atrás, não se falava basicamente de TDAH em adulto. Acreditava-se que era um transtorno só infantil e que os sintomas desapareciam. Em alguns casos isso acontece, mas em outros casos não acontece, tá? Mas eles mudam de cara. Então a hiperatividade são 3 sintomas nucleares, tanto para crianças como para adultos, que é a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Então, todos os arredores desses 3 sintomas nucleares estão presentes. É super heterogêneo. Existe uma diferença estatística de subtipos de TDAH, porque em algumas pessoas os sintomas podem ser predominantemente desatento, em outras predominantemente sintomas de hiperatividade que aparecem. E existem os casos que são subtipo combinado. Estatisticamente falando, o tipo hiperativo acomete muito mais o sexo masculino. Então, aquela criança que não parava quando era pequena, que subia, trepava no batente da porta e brincava de super-homem, pulava de cima do guarda-roupa, aquela coisa muito agitada. Quando esta criança se torna um adulto, ele não continua trepando na porta, no batente da porta, né? Bem. Sim. Então, passou. Não passou. Na verdade, existe uma redução dos sintomas de hiperatividade motora
e um aumento de sintomas de desatenção. Então ele fica mais desatento do que ele era, a hiperatividade motora dá uma reduzida. Por que eu falo hiperatividade motora? Porque a hiperatividade mental continua. A aceleração de pensamento continua. Então ele não está subindo no batente, ele está atrás da mesa dele de executivo, só que a cabeça está a 1000. Então, como isso não é público, é privado, a gente não vê como que está dentro da cabeça dele, a gente vê a pessoa em si ali, sentada, trabalhando, você fala, tá tudo bem, sarou. E não necessariamente. Eu vou deixar no link aqui na descrição desse vídeo 2 entrevistas que a gente já fez com profissionais que trabalham com TDAH e são portadores de TDAH também na vida adulta, e eles falam um pouquinho da experiência deles também. E, Ângela, como que você vê os sintomas assim, do TDAH no adulto e como que eles podem se relacionar com a ansiedade ou não se relacionam, se pode confundir, se a pessoa às vezes ela tem TDAH, ela fala assim, não, eu só sou um pouco ansioso. Não, relaciona muito. Então, se a gente pensar em comorbidades na vida adulta, a ansiedade é uma das que apresenta maior porcentagem, junto com depressão e uso de drogas, mas assim é muito comum. Porque primeiro, você tem uma história de fracassos e frustrações, né? Então, de começar muitas coisas ao mesmo tempo, não terminar nenhuma delas, não conseguir ser eficaz ou eficiente naquilo que você se propôs. Então, vai existindo uma série de repetições de situações que frustram, que geram angústia e que podem começar a gerar, assim, até um certo temor. Porque, assim, quando a pessoa já começa a se conscientizar disso, às vezes sem pensar em diagnóstico, né? Porque é super comum eles falarem que aquele é o jeito deles, esse é meu jeito, já que é um transtorno que a pessoa nasce com ele, né? Ele não é adquirido ao longo da vida, como as outras patologias, a grande maioria das patologias psiquiátricas. Então, ele só se entende como pessoa tendo todos aqueles sintomas que agravam ou não de acordo com a demanda do mundo. Que hoje a gente fala de diagnóstico precoce, porque até então falava-se de começar a avaliação de TDAH a partir dos 7 anos de idade. Que é quando a criança começa a ser cobrada, em idade escolar, então agora eu tenho que tirar nota alta, eu tenho que fazer os trabalhos que o professor pede, eu tenho que estudar para a prova, eu tenho que ser organizado com o meu dever, eu vou levar ponto negativo se eu esquecer o material. Então o mundo começa a exigir dessa criança uma série de comportamentos que antes era muito mais tranquilo, porque os pais estavam por ali e tudo mais. A criança brincava, ia pra creche e de repente responsabilidades. Isso. Então aí essa criança precisa começar a responder pro mundo e aí os prejuízos começam a aparecer, mas não significa que eles começaram naquele momento, eles sempre estiveram lá. Só que a demanda não exigia tanto, né? Eu tô sendo muito generalista, certo? Porque existem graus diferentes de sintomas e de prejuízos, mais graves ou menos graves. Existem pessoas que têm um perfil, aliás, as pessoas têm perfis diferentes, então se eu tenho uma criança com TDAH, ou um adulto, adolescente com TDAH, que tem uma família super estruturada, uma rede de apoio bacana, ela vai reagir ao mundo de uma maneira diferente de outra pessoa com o mesmo grau do TDAH e com a mesma idade, que tem
uma desorganização enorme em termos de família, em termos de necessidades, porque aí são tantos fatores que influenciam. É um sistema educacional que às vezes não colabora tanto. Tudo, né? Até a gente pensar em acesso à cultura, por exemplo, né? Rede de apoio, enfim. E daí o que vai acontecendo é que essa criança ela vai percebendo que ela já não é mais tão eficaz nas coisas. Às vezes ela não tem uma rede de apoio que dê o suporte necessário, então ela vai começar a levar ponto negativo porque ela esqueceu o material, e por mais que ela queira lembrar e tente lembrar de levar o material, ela vai esquecer de novo. Então existe uma ansiedade que começa a ficar cada vez mais frequente e presente, né? Daí, para desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada é rápido, então é muito comum, né? Muitas frustrações, uma sensação de angústia, né? E até de evitação, de comportamento de fuga, de não querer se envolver em determinadas atividades, porque já tem aquela questão pré-julgada, um pré-julgamento de si mesmo de que não vai dar conta. Tem pesquisas que mostram que pessoas que passam por um histórico de punição muito grande, elas tendem a evitar fazer qualquer tipo de coisa. E eu digo punição, a pessoa quando ela vai se frustrando, ela está sendo punida, né? Sim. O esforço dela está sendo em vão. Sim. Por outro lado, muitas das vezes eles continuam tentando, porque o mundo exige isso, e as frustrações continuam sendo frequentes. Então, é muito comum aparecer a comorbidade, sim, de TDAH com ansiedade, muito comum. É super importante a gente fazer o diagnóstico diferencial, porque o TDAH, eu penso que assim, existem algumas questões que são fundamentais quando a gente pensa em TDAH. Uma delas é que ele está lá desde a infância, não existe um TDAH a partir da vida adulta. Então a pessoa pode até chegar com uma queixa de que, olha, desde o ano passado eu comecei a me sentir assim, assado. Mas aí a gente faz uma investigação da vida. Se for TDAH, vão ter questões lá atrás, que talvez não tenham mobilizado essa pessoa. Né? Ou que ela achou que era normal, que era personalidade. Ou que ela achou que era normal, enfim, de repente assim, o ano passado que esta pessoa está falando é o ano que ela entrou na pós-graduação. Até então, ela estava lidando muito bem, obrigado, de repente pessoas aí com altas habilidades, e então não tem tanto prejuízo, e aí na pós o nível pode ter aumentado horrores, então não foi após ou algo que aconteceu, é esse TDAH que veio à tona diante da demanda da vida, que aumentou demais e ela não está dando conta. Ou ela entrou na pós, virou mãe, casou, tem a casa para cuidar, o marido para cuidar, mais não sei o que, mais a mãe para cuidar. É ótimo, mais a mãe que está doente, então, né, você tem que investigar essa questão da vida também. Por quê? Porque aí acontece também da gente olhar para trás e ver que ela não tinha TDAH mesmo. Só que com tudo isso que está acontecendo, ela não está conseguindo lidar com a demanda atual, porque ela é ser humano, não porque ela tem TDAH, porque eles acham que tem TDAH muitas vezes. E a gente não tem como a gente ser resistente ou reagir da mesma forma para situações que podem pedir muito da gente, né? Sim, a gente não está acostumado. Analisar contexto em qualquer situação que seja é imprescindível, é fundamental, não tem como, não tem essa possibilidade. Então a gente precisa olhar para o contexto, sempre. Então acontece muito de ter essa comorbidade, tá? Sim. Às vezes, quando a gente identifica
o TDAH e a ansiedade, já vi casos de encaminhar para o médico e o médico passar o psicoestimulante, que seria o remédio para o TDAH. E aí, quando essa pessoa fica medicada, ela fica muito mais efetiva e muito mais eficaz, consegue resolver a contento as coisas, né, de uma maneira muito mais tranquila, a ansiedade diminui muito, né? E aí é uma ansiedade mais situacional, se é que a gente pode dizer. Não é um transtorno de ansiedade generalizada que já está ali, né, muito enraizado. Então, muitas vezes a gente trata com a gente, o psiquiatra, trata com o psicoestimulante, ela fica mais eficaz nas atividades e essa eficácia faz com que a ansiedade reduza. Outras vezes a gente precisa, às vezes quando a ansiedade é muito, muito alta, precisa entrar com um medicamento para controlar a ansiedade e ver o que sobra, sabe? Até no contrário também, entrar com psicoestimulante para ver o que sobra, porque às vezes mesmo ele medicado, ele ainda está muito ansioso, né? Basicamente é tentando ir ver qual é o maior mal, né? Na hora, para poder saber por camadas e o cuidado. Sim, a gente sempre vai no que está prejudicando mais. Então, assim, o TDAH com uso de drogas, é claro que a gente vai primeiro mexer no uso de drogas. Então, uma pessoa muito ansiosa, ela pode apresentar sintomas como se fossem de TDAH? Pode. Então, é nisso que a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial. Porque a pessoa, a topografia da resposta, né, a topografia, a forma como os comportamentos acontecem, ou um determinado comportamento acontece, no caso da desatenção e da ansiedade, são praticamente iguais, a topografia é a mesma. Eu paro, né, eu desfoco do que você está falando, porque eu estou com a cabeça em outro lugar. Na desatenção, eu estou em qualquer coisa X. X que não me gera sofrimento. Na morte da bezerra. Literalmente. Não literalmente. Na ansiedade, geralmente a gente sabe mais ou menos aonde essa bezerra morreu. Exato. Né? A ansiedade, aliás, eu te diria que na ansiedade, eu não sei se a bezerra já morreu ou não. Porque ela está ligada à preocupação. Então, a topografia é a mesma. Eu também, na ansiedade, desfoco do que você está falando, porque eu estou com a cabeça em outro lugar, mas esse outro lugar é uma preocupação. É algo que me deixa aflito, que me gera angústia. A desatenção, não. É qualquer coisa. Assim, né, ver o passarinho, ficar pensando o que eu vou comer no jantar, mas não é o que eu preciso fazer no jantar para o meu filho comer. É assim, o que será que a minha mãe vai fazer hoje? Sabe? Tipo, não é uma preocupação. Então a gente precisa também identificar porque ambas as situações geram a desatenção. Eu não consigo focar no que você está me falando porque a cabeça está em outro lugar. Então eu preciso também fazer essa separação, porque de repente encaminhar para um psiquiatra, eu falando que o paciente está desatento porque ele não está prestando atenção simplesmente, e esse psiquiatra que não faria isso, tá? Mas ele vira e dá um psicoestimulante, que seria o tratamento ideal para o TDAH, para uma pessoa com ansiedade, essa pessoa vai piorar gritantemente, né? Imagina um psicoestimulante em alguém que já é muito agitado, acelerado e tudo mais. Alguém cujo problema é essa hiperestimulação do pensamento. Sim. Um dos sintomas. Sim. Então, isso precisa ser muito, muito bem separado, sabe? O que é situacional, o que veio desde sempre, que é o que eu estava comentando com você. Eu acho fundamental quando a gente fala de TDAH, pensar na questão que a pessoa nasce assim, ela não adquire, né? Então, fundamentalmente, vem desde a infância,
Não há possibilidade de existir TDAH só na vida adulta. Então, já tem um outro estudo que está começando a investigar isso, tá? Mas como é uma questão neuronal, né, uma questão cerebral de diminuição dopaminérgica no córtex pré-frontal, a pessoa nasceu assim. E no caso da ansiedade, ele é adquirido. E outra característica do TDAH é que ele é crônico. Então, é o tempo todo desatento. Obviamente que se eu tenho um assunto que me interessa muito, num contexto que me é muito favorável, eu vou prestar mais atenção do que um assunto que não me interessa num contexto que não me é favorável, como todos os meros mortais. Isso todo mundo faz. É que com quem tem TDAH isso é muito, muito, muito mais acelerado. Uma das entrevistas que eu linkei aqui nesse vídeo é com um psicólogo, e ele durante a sessão, é um psicólogo clínico, ele não tem problema de desatenção, porque no trabalho dele ele foca, mas em todo o resto do mundo não. Aí eu hiperfoco, né? Que algumas pessoas têm essa característica, não é um sintoma, mas é uma característica bastante comum. Então, algumas pessoas têm um hiperfoco em alguma área específica, em algum contexto específico, e esse moço, que bom pra ele, né? Porque ele hiperfoca no trabalho dele. É um ótimo psicólogo. Eu já atendi um médico também que ele hiperfocava no trabalho, mas a secretária dele era o lobo frontal. Não, verdade, assim, ela que fazia agenda, ela que falava, agora o senhor tem que parar e tem que almoçar, porque senão ele não almoçava, né? Brilhante, brilhante, atendia assim, atende, né, brilhantemente, mas em termos de organização precisa de alguém falando, agora sim, agora volta, agora vai, agora... Mas realmente, assim, a ansiedade aparece muito, pode se confundir, pode vir junto, né? E se você conhece, se quem está assistindo se identifica ou conhece alguém um pouco que está nesse turbilhão de sintomas e confusões, o que você aconselha essa pessoa a fazer? Procurar um profissional. Né? Procurar um psicólogo, um psiquiatra, não se automedicar, com certeza. Por favor, porque é aquilo, né? A gente não sabe se é ansiedade, se é TDAH, se são as duas coisas, se é uma hipomania, que também dá aceleração à hipomania do transtorno bipolar, né? Se é uma desregulação emocional aí que aparece em alguns outros transtornos, ou se é um momento da vida dele que a mãe tá doente, o filho nasceu, acabou de casar e etc, etc, etc. E aí é claro que ele vai ficar acelerado. A gente tem esse hábito de buscar as coisas no Google, né? E acho que sim, busque um profissional da área no Google. Porque o Google ele vai te dar os sintomas que... sem querer você vai acabar se identificando, né? Às vezes são sintomas muito gerais, ou eles têm uma relação, uma dependência, como se fosse um manual de psiquiatria, né? O DSM. Tem lá os sintomas, as pessoas leem, nossa, eu tenho tudo isso aqui, mas ele considera tempo, a repetição daqueles sintomas, então o profissional ele é muito, muito mais indicado para poder te conduzir, né? Num possível tratamento ou te acalmar, né? Se é algo mais situacional. Se for algo que assim, a pessoa está desconfiada e tudo mais, antes de buscar um profissional, porque tem muita gente que é resistente de buscar um profissional logo de cara, eu aconselho, já que vai para o Google, porque vai, né? Vai, a pessoa vai. Procurar sites que sejam de associações sérias, né? Sites científicos e não qualquer site, porque a gente coloca o que a gente quiser na web, então tem de tudo. Então, do TDAH especificamente, eu recomendo sempre o
site da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, que é tdh.org.br, se eu não me engano. Vai ter o link também bonitinho aqui na descrição. Mas é a BDA, né? Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Porque o que tem lá é muito... pode confiar de olhos fechados, é tudo muito sério. É a nossa associação aqui, né, no Brasil, que nos dá suporte. Tem os grupos de apoio, né, em várias cidades do Brasil para pacientes, acontecem acho que mensalmente. Então isso é muito... Já dá um acolhimento, já passa uma informação que é fiel, que é real do que é uma patologia, não é, enfim. E vai ter o melhor encaminhamento possível lá. Sim, lá inclusive tem as indicações de profissionais. Eu acho que eu te achei lá. Foi assim que eu te conheci. Acho que foi. Foi, olha só, a internet unindo as pessoas. Lá a gente tem uma parte que é busca de profissionais, você clica em psicólogo ou psiquiatra, eu acho, não lembro se tem fono, outros profissionais, mas que tenham esta... Não é especialidade em TDAH, porque não existe um especialista em TDAH, não existe essa especialização. Mas quem está minimamente apta a trabalhar com isso, que estudou, se aprimorou. Ângela, foi um prazer de verdade ter você aqui, a gente já conversou outras vezes. Eu acho essa mulher assim, um espetáculo de inteligência, super simpática, fala muito bem. Eu vou deixar também na descrição dos vídeos os seus contatos profissionais, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira agendar algum atendimento. Não sei como é que você está muito de agenda, né? Uma pessoa boa assim, você tem que ter bastante, acho que você já tem que saber que horário vai ser difícil, né? Para marcar essa entrevista já foi bastante difícil. Conseguimos. Mas que bom, obrigado de verdade, foi um prazer. Prazer o meu, obrigada, viu, do convite. Obrigada.